E aí, é isso mesmo? Oi, gente, boa tarde. Ei, Pati, alunos da FCO. Que legal. Oi, Ilma. Tá joia? Ei, Jóia, boa tarde. E você, tudo bem? Tudo bem. Respirando bem. Como é que estão as coisas? Isso, tá tudo bem, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com Então, vocês, viu? o prazer é todo nosso, viu, Túlio? Muito bom essa conversa com você, que vai trazer alguns esclarecimentos para nós, né, para os alunos, para os professores, para nós colaboradores da FCO. Eu penso que esse momento que a gente está vivendo, ele é muito tenso, né? E precisamos, então, fazer uma conversa sobre isso. Mas antes, eu gostaria de agradecer, né, o pessoal da FCO que está entrando, os alunos, professores que estão entrando aí, né? Patrícia já está aí conosco. E para a gente conversar um pouco sobre esse tema que tem ocupado, né, Túlio, a nossa vida nesses dias, nesse tempo de, eu digo que não é nem isolamento social, como alguém disse, é um distanciamento social, porque Perfeito. nesse período, não é que nesse período que nós vivemos, não dá para ficar isolado, nós temos internet, a gente tem várias mídias, então não é isolamento propriamente dito, é um distanciamento social, né? Porque como seres humanos, nós somos gregários, nós gostamos de estar com o outro, não é? E esse Exato. distanciamento, ele tira isso de nós de alguma forma, né? Então, foi por isso que a gente pensou aí nessa live, para trazer você para conversar um pouco com a gente, você sendo médico, né, nessa área da psiquiatria, sendo professor também, conhece também a outra realidade, o outro lado dos alunos, conhece o lado do professor, então Sim. isso aí vai nos ajudar bastante, né? Perfeito, Ilma. Perfeito. Tá? E uma coisa que eu tenho visto, eu escuto bastante dos alunos, é a questão não só dos alunos, nós professores, nós colaboradores, pais, que às vezes a gente conversa bastante, né? Alguns pais, que essa mudança repentina traz muitas mudanças em todos os nossos hábitos, tanto hábitos familiares, hábitos de escola, hábitos sociais, de estar com os amigos, não estar mais, não é? Mas claro que cada pessoa vai vivenciar isso aí de uma forma, porque todos nós somos singulares, né? Nós não vivenciamos esse distanciamento igual a Perfeito. todo mundo. Uns com mais angústia, outros com menos angústia, mas aí é de acordo com cada um, não é verdade? Que você, Exato. assim, uma questão que eu tenho discutido muito é a questão da rotina. É necessário esse estabelecimento dessa rotina? Como é que você vê isso no sentido de que isso traz para a pessoa quando ela estabelece a rotina? Beleza. Primeiro, Ilma, acho que você tocou num ponto crucial aí, que é esse ponto de nós estamos em distanciamento, não em isolamento, não em solidão. Primeiro ponto. Uhum, Essa percepção isso. ela é ímpar para a gente pensar no período pós-Covid, para a gente pensar que haverá um período em que nós estaremos Uhum. livres disso tudo e nós precisamos estar organizados, inclusive, para esse período.
Ok. Uhum, Agora, uhum, nesse momento, que é um momento, igual você falou, é um momento crucial, é um momento muito diferenciado da nossa história, né? Ninguém estava uhum. preparado para viver tudo isso. Manter uma Verdade. rotina é importante? Sim, manter uma rotina é importante. Agora, como nós temos muito contato com alunos, né? Os alunos, muitas vezes, eles querem manter uma rotina igual ao período de normalidade, né, Ilma? Só Sim, que verdade. Só que agora a gente está vivendo um período que é atípico, um período que é anormal. Então não Isso. adianta eu ficar me obrigando a acordar, por exemplo, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã para começar a estudar Uhum. às 7 horas. Eu posso ser mais maleável. A ideia de Sim, há uma certa flexibilidade. perfeito, perfeito, é adequar a rotina ao momento que a gente está vivendo. Não tentar Uhum. fingir que é um momento de normalidade, que a gente vai. Não, não é isso, né? É tentar Uhum, manter uma uhum, rotina com base na uhum. priorização da nossa saúde mental e bem como Sim, acertar essa rotina com base no nosso dia a dia. A gente está vendo sim, tudo diferente, né, Ilma? Tudo dentro de casa verdade. é mais diferenciado agora. É verdade. Porque, veja bem, a gente não ficava tanto tempo em casa, agora é o Exato, contrário. A gente passa a conhecer de fato quem está conosco. Não é exato. interessante isso? Eu acho Né? Detalhes fantástico. que você não percebia, e é uma oportunidade muito rica, né? Por isso que eu perguntei essa questão da rotina para tranquilizar as pessoas, tranquilizar os alunos, porque não adianta a gente querer viver uma normalidade agora, nós estamos num período, como você disse, atípico. Então, querer ser normal agora, trabalhar dentro da rotina anterior, é um pouco complicado, né, Túlio? Complicado. Ô, Ilma, e você tocou num ponto aí que eu acho muito importante, que é a ideia Uhum. de conseguir aproveitar esse momento de maneira positiva, né? Sim, Então, assim, sim, sim, sim. o inteligente, a inteligência agora é buscar encontrar nesse momento Uhum, argumentos que nos tornem mais felizes, mais completos uhum, e mais uhum. humanos no sentido mais pleno da palavra. Então, quem Verdade. estiver encontrando isso aí agora, ou pelo menos buscando isso aí agora, já é um grande Uhum, diferencial, porque isso é. mostra algo positivo, né? Que dá Uhum, uma verdade. quietude, uma harmonia para nossa alma, para os nossos pensamentos. Salvo engano, você é biólogo também. Salvo engano, foi Charles Darwin que disse. Na verdade, é uma frase que eu atribuo a ele, mas é de um outro professor, que o inteligente é aquele que se adapta às mudanças com mais rapidez, com mais facilidade. Perfeito. Não é? É muito a ideia da evolução, né? A evolução Sim, sim, não no sim. sentido do mais forte, não no sentido do mais Sim. alto, e sim no sentido de E, quem sabe mais se adaptar aos momentos diferentes. e E a esse gente é o está momento vivendo que isso vive a agora. adaptação, né? Isso, Exato. verdade, verdade. Túlio, uma questão também que a gente tem visto muito, que tem angustiado muito os alunos, também os professores, é claro, e você até falou anteriormente, essa nova modalidade de ensino, que é a modalidade de ensino remoto. É uma nova forma de ensinar, é uma nova forma de aprender. Não é? Que já estava posta aí, mas que a gente não fazia tanto uso assim, vamos dizer, né? Então, veja bem, essa modalidade de ensino e aprendizagem remoto, ela vai requerer adaptações, não é verdade? E como é que vai se dar a convivência? Por Sim. meio de tecnologias, o diálogo com o professor, com os colegas e por meio da tecnologia, né? Mas eu vejo também, Túlio, que há um excesso de informações. Né? O que a gente pode dizer desse excesso de informações nesse momento? Como que nós podemos lidar com isso? Como que nossos alunos podem lidar? Porque eles terão as aulas, mas tem outras informações, muita informação. Né? Como é que você vê isso aí, Túlio, impactando também na saúde mental nossa, de todos nós? Ô, Ilma, eu até falo muito com os meus pacientes que é para eles entrarem na internet para buscar notícias 1 a 2 vezes por dia. Porque Uhum. senão nós acabamos vivenciando permanentemente a catástrofe. A gente acaba Sim. vivenciando o tempo todo esse momento de tristeza que é o momento mundial. Então, Uhum. selecionar tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está se oportunizando, é de Uhum. fundamental importância agora. Bem como filtrar, né, Ilma? Porque eu não sei Sim. se você está vivendo essa angústia também, mas toda hora no Uhum. WhatsApp tem notícias sobre Ai, coronavírus. Então, isso a, verdade. a mim me deixa ansioso, sabe? Sim, Então, sim. é filtrar tudo. É a ideia. Se eu posso entrar na internet, eu quero entrar, que eu entre para uma coisa boa, que eu possa assistir a Sim. uma música, assistir um filme, ouvir uma música, que eu possa assistir um Uhum. documentário legal, que é alguma coisa que possa acrescentar na minha vida. Claro, Certo. tendo Uhum. consciência e aceitando essa realidade, que é uma realidade que Uhum. nós não escolhemos por ela, né?
Nós não optamos por ela. Ah, temos que aceitar, para a gente não ficar Uhum. brigando com ela todos os dias e sofrendo mais do que deveria. É verdade. E uma que você falou da questão da ansiedade aí, Túlio, e é muito interessante, porque, assim, saúde mental, pelo menos no meu entender, e eu não sei como é que você vai ver isso, é o link, é o elo entre o aprender e o viver. Na escola, na sociedade, né? Porque, assim, se a gente for pensar em aprendizagem, o aprender não é apenas a questão cognitiva, intelectual, né? Não é uma questão de comportamento, não é só uma questão moral ou uma questão afetiva. Mas tem outras questões, as questões emocionais perpassam esse momento de aprendizagem, não é? E aí, Certamente. o que a gente percebe? A ansiedade é muito grande, né? Eu conversei com alguns alunos, por exemplo, a carga de ansiedade é muito alta para eles, né? O que a gente pode falar sobre isso? Porque se a gente pensar, a sua geração, eu sou bem mais velha que você, do que nossos alunos e professores, alguns talvez aí, mas nós não vivemos uma pandemia dessa, de maneira tão forte. Porque a última foi há 100 anos, salvo engano, nessa proporção. E, Uhum. né? Então, a gente fica pensando, como é que você vê essa questão da ansiedade nesse momento, por essa geração que nunca viveu isso? Como é que você acha que isso impacta? O que isso traz para as pessoas? Oi, Ilma. Primeiro, eu acho que é uma experiência inovadora que até estremece todos nós. Então, assim, independentemente de gerações, acho que todos nós estamos sofrendo um pouquinho mais, um pouquinho menos. Como você Uhum, mesma disse, cada uma de acordo com a sua história vai lidar uhum, de maneiras diferentes com o contexto atual, né? Agora, uhum, sim. ponto-chave, Ilma, é a gente entender e conseguir refletir um pouquinho sobre a ideia de ansiedade. A Sim. ansiedade é um sentimento, é uma sensação, é uma emoção que faz parte Uhum. do cotidiano humano. A Certo. ansiedade, ela faz parte do nosso evoluir. Por quê? Uhum. Porque a própria ideia de ser humano traduz o Uhum. desconhecer do futuro, não saber o que está Uhum. por vir, e isso gera um certo desconforto, uma certa inquietação sobre isso, né? Sobre o que vai ser, Sim, como vai sim. ser nosso futuro. Então, isso é ansiedade. Ansiedade é um sofrimento atual em relação a algo no futuro que sequer existe. Ponto. Então, Certo. então existe ansiedade. O ponto-chave, que eu acho que o que a gente tem que orientar nos alunos, né? Você já tem feito isso de maneira recorrente, é a Uhum. ansiedade quando passa do limite de normalidade. Aí, Sim, aí já se torna um transtorno? exato, e a gente vai pensar no transtorno de ansiedade, perfeito. E a Certo. ideia é, como que eu vou saber, Túlio, já que a ansiedade é normal, como que eu vou saber quando está passando do normal? Quando eu Sim. começo, Ilma, a ter limitações nos meus hábitos cotidianos. Então, por exemplo, nós Uhum. que lidamos muito com os meninos, com alunos, né? Certo. Eles Uhum. precisam sim estudar, é responsabilidade deles estudar. Só que chega um determinado momento que o aluno está tão ansioso que ele não consegue se Uhum. concentrar. Às vezes ele lê 2, 3 páginas e não consegue aprender, apreender absolutamente nada. Uhum. Então, quando eu começo Sim. a interferir nessas atividades de vida do cotidiano, isso começa a gerar o tal do transtorno. Se eu for somando Sim. isso, por exemplo, olha, Túlio, eu estou tendo, meu coração está acelerando, estou tendo taquicardia. Uhum. Túlio, eu estou tendo os pensamentos negativos. Túlio, eu estou tendo dificuldade para dormir. Túlio, eu não estou conseguindo me concentrar para absolutamente nada, inclusive para os filmes que eu vou assistir. Se a gente vai juntando Uhum. tudo isso tudo vai dando a ideia da Certo. ansiedade, que é a ansiedade patológica, né? Que é o transtorno, como você Sim, disse, sim. né? Uhum. Uhum. E aí, ponto-chave é como que a Então, gente vai corrigir isso, né? sim, sim. Que orientações poderiam ser dadas? Por exemplo, eu ouvi de uma aluna, outro dia a gente estava conversando, eu converso muito com eles, né? E alguns bem mais próximos assim, e ela me falando, olha, quando eu estou com essa carga de ansiedade muito alta, eu começo a ouvir uma música que me relaxa, eu faço uma meditação, ela usou a expressão, eu vou rezar, né? Perfeito, O que é que perfeito. você pensa disso tudo, Olha, né? Ilma, eu falo que o mais importante do contexto da ansiedade é a gente sair do Uhum. fluxo do pensamento ansioso, que é aquele fluxo Sim. do pensamento acelerado que faz com que a Que gente acho não que muitas consiga. pessoas não conseguem sair dele. Exato, perfeito. E quando a gente não sai desse pensamento, a gente potencializa o pensamento.
Vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu falo muito para os meus pacientes, que é a ideia de se eu estou olhando para uma cena, bora imaginar que eu estou numa rua escura e tem alguém vindo lá Uhum. longe em minha direção. Enquanto eu estou Uhum. olhando para essa pessoa, o que eu vou pensar? Vou pensar coisa boa? Não. Só vou pensar coisa Uhum. ruim. Vai me assaltar, talvez seja uma pessoa que não seja uma pessoa boa. Enquanto eu estou olhando para aquilo ali, eu estou potencializando o medo. Aí eu começo a ficar com Sim. tremor, com taquicardia, com sudorese. Então, essa é a ideia do pensamento. Todas as vezes que eu conseguir desviar meu pensamento desse fluxo de ansiedade, eu consigo Uhum. cortar o processo logo no seu início. E eu acho que você já deu, Sim. inclusive, a resposta. Os alunos, eles Uhum. sabem muito isso. Quando nós nos conhecemos, eu vou ouvir uma música quando eu estou mais ansioso. Ou eu vou Sim. ver fotos no meu celular dos momentos que me trouxeram alegria. Ou eu vou tirar fotos. Isso. Por que eu não vou tirar foto da Uhum. minha família agora, né? Tirar fotos, fazer Uhum. selfie, fazer videozinhos. Só para você ter ideia, esses dias, Ilma, eu estava Uhum. brincando de entrevistar meu filho, Davi, de 4 anos. E tava Fortalecendo os vínculos. exato, e tava e pensando, né? E eu inclusive Uhum. perguntei para ele, Ilma, ô Davi, por que nós não estamos podendo sair de casa? Ele, por causa do coronavírus. Então isso daqui, Ó. talvez, tá super antenado. Talvez daqui 5, 10 anos ele vai estar vendo essa entrevista e a gente brincando com isso, né? Que é o que a gente quer. Uhum. Sim. Sim, sim, sim. Como é que tem Estabelece um vínculo mais, né? perfeito? Sim. Oi, Ilma, como é que tem sido sua vivência com os alunos aí? Muitos alunos em ansiedade, como é que eles estão lidando com a ideia do ensino É, virtual? sim, a grande questão é o que você colocou logo no início, é algo novo, que já estava posto de alguma forma, mas é algo novo essa modalidade de ensino remoto, né? O Aham, que eu percebo na fala dos alunos? É essa ansiedade. É como se fosse algo extremamente novo, assim, e que eles talvez ficassem, talvez não, eles ficaram assustados no primeiro momento, não é? Até aham, para fazer esse processo de adaptação. De alguns que eu ouvi, a grande questão é exatamente isso. Gerou um sentimento de angústia, pelo menos dos que eu ouvi, pela quantidade de atividades para eles, porque pareceu muita atividade assim para eles, né? aham. Gerou esse sentimento de angústia, gerou esse sentimento de ansiedade, né? E agora o que eu faço? Como que eu trabalho isso? Como que eu trabalho aquilo? Eu não sei mexer na internet, eu não sei mexer naquilo. E aí a gente até fez uma pequena cartilhazinha, tipo e-book, com orientações para eles assistirem os vídeos, para ajudar um pouco. Mas a grande Excelente. questão que eu percebo é a questão da ansiedade mesmo, viu? E gera uma certa angústia. Eu atendi, por exemplo, umas duas acadêmicas que elas queriam trancar por conta dessa ansiedade, dessa angústia. Elas não estavam dando conta de lidar, não é, com Uhum. isso. E a minha grande preocupação com relação é exatamente isso, como lidar. Mas, por um lado, também, a gente fica vendo essa angústia dos alunos, essa ansiedade, eu não sei lidar com isso, eu não tenho acesso a isso, eu não sei como fazer isso. Mas, assim, é só no primeiro momento. Porque eu estava brincando que, assim, fazer uma live, meu filho até brincou comigo e falou assim, mas você dá palestra, mãe? Por que você está assim? Eu falei, filha, é tudo muito novo. Então, aquilo que é novo gera um certo desconforto para nós, né, Túlio? Com Porque nos certeza. tira da zona de conforto. A gente está na zona de conforto. Então, eu penso assim, quando a gente estava com o ensino presencial, nós estávamos, de certa forma, na nossa zona de conforto. Com Ainda que a certeza. aprendizagem ela sempre vai provocar um desequilíbrio, essa desequilibração para a gente poder aprender, mas sair do modelo presencial para o ensino remoto assustou mesmo, não é? Assusta. Isso trouxe angústia, não é? E aí eu fiquei pensando também nos professores. Aqui na FCO, por exemplo, os professores, assim, é de encantar. Como que eles colocaram a mão na massa, como que eles acreditaram. É lógico que tinham questionamentos, continua tendo, mas eu fico acompanhando as conversas. Gente, como que eles se dedicaram a entregar o melhor para os alunos. Mas eu penso também, e você, enquanto professor, vai poder me falar disso, que, assim, também é um momento muito angustiante para o professor, não é? É um momento que traz Demais. muita ansiedade para o professor, não é? E a gente fica pensando como que os professores podem auxiliar uns aos outros. Eu vi isso aqui muito de perto na FCO, como que esses professores fizeram algo maravilhoso nessa questão de um auxiliar o outro, de compartilhar. Eu fiquei boba, como que isso acontece? E acho que essa é a melhor coisa, né, Túlio? Mas o professor também precisa parar para lidar com essa ansiedade dele. Ele precisa parar para lidar com essa angústia dele, né? Porque alunos e
professores vão se auxiliando, são duas pontas que se unem, né? Um está focado no outro, a existência de um pressupõe a existência do outro, não é? Então, ambos Exato. estão angustiados, ambos têm medo com esse novo modelo, mas eu creio e eu observo que eles têm tido um crescimento muito grande. É aquilo que você falou, trazer a positividade, não é? E como é que você vê isso, Túlio? Você enquanto professor e também como médico, eu quero as duas falas, os Sim, dois sim, sim. olhares, digamos assim, Oi, né? Ilma, a dificuldade como professor, assim, no caso do colégio, do HG6, a gente estava Uhum, muito antenado nessa ideia de fazer lives, então a gente já replicava isso com alguma frequência, né? uhum, Exatamente para tentar certo. acessar os meninos e pelo menos parte desses alunos. Mas, de qualquer Uhum, jeito, foi um período de intensas modificações para a gente. Então, imagina que eu tinha que sim, acordar, dava 6 aulas. Agora não, agora eu tenho que gravar às vezes 10 horas. Porque você grava um sim. pedaço que não dá certo, você tem que estar ao vivo em determinado horário. Então, tem Uhum, sido muito extenuante para nós professores também, né? Então, sim. não tenho Uhum, dúvida que, assim, é um momento de intensa angústia para a gente. Até sim. porque, eu tenho certeza que isso faz parte da rotina da FCO, a preocupação que Uhum, nós temos que é os meninos precisam, os alunos precisam aprender. E quando a sim. gente está no dia a dia, a gente está olhando para os meninos, a gente está olhando, vendo É. se um está fazendo uma Uhum, carinha que não está entendendo ou não, que a gente tem condições de ir lá dar a mão. Agora a gente é. está distante, né? Então, Sim, sim. isso acaba gerando muita angústia. E ainda tem a outra questão, que muitos de nós realmente Uhum, não estavam vivenciando essa ideia do ensino à distância, talvez sim. nunca tivesse feito um curso à distância online. Mas Uhum, é uma realidade, e aí eu quero sua opinião também, Ilma, mas é uma realidade para mim que chegou para uhum, ficar, né? Essa ideia sim, do ensino à sim. distância, de utilizar isso como complementação de Sim. conhecimento, de estudo, de Uhum, ampliação de horizontes. Então, eu, sim, por sim, sim. exemplo, hoje a gente está no intervalo agora, mas eu estou num congresso que é um congresso nacional sobre coronavírus, e esse congresso está Sim, sendo todo feito online de 7 da manhã às 7 da noite. Então, sim, a assim, gente tem tido muitos eventos assim, né? exato. E são especialistas do Brasil todo. Então, a Sim. ideia é, como é que eu posso, e essa ideia tem que partir de nós professores, vem como dos alunos, como é que eu posso me esforçar, porque realmente não é fácil, para eu conversar com uma câmera, para eu conseguir Uhum, traduzir emoções a partir da câmera, sim. explicar, né, direitinho para que o aluno do outro lado consiga entender tudo. Então, isso tudo, imagina a cabeça do professor, né? Será se o Uhum, aluno está entendendo? Será se eu estou me fazendo entender? Então, se sim. fazer bom nesse meio online também é muito difícil, né? É verdade. Sim, sim, sim. E por isso que eu falei dessa angústia que gera no professor. Porque a gente tem muita ideia assim, vamos cuidar dos alunos, vamos cuidar de colaborador, mas quem cuida do formador, que é o professor? Quem cuida? É, é, E e por faz isso que eu total fiz a pergunta. diferença. E faz total Faz. diferença essa preocupação, viu, Ilma? Sim, Porque, querendo ou não, é o professor que está diretamente em contato com os alunos, é o professor sim. que é nosso representante dentro da sala de aula, né? Uhum, E eu sim. coloco isso porque eu, por exemplo, hoje eu estou como diretor pedagógico do HG6, mas também como É. professor. E eu não Sim, sim. saí da sala de aula exatamente, primeiro porque é uma das minhas paixões estar na sala de aula. Eu falo Sim. para as É muito pessoas bom, assim, né? é muito bom. Sim. Eu nasci para ser professor também. Uhum. E é um ponto de contato com os alunos, né? De poder Sim, que é olhar os muito bom. alunos. Exato, faz toda a diferença. É, eu costumo dizer que lidar com alunos nos deixa jovens sempre, nos traz Perfeito. jovialidade. Aluno traz isso para a gente, aluno nos obriga a aprender sempre, não é? Beleza. Então, por isso que eu perguntei, porque nesse momento, como que uns podem auxiliar os outros, uns aos Exato. outros, né? Ô, Professores que Ilma, auxiliam professores, alunos que auxiliam professores, alunos que auxiliam alunos, colegas. Como é que pode perfeito. se dar aí as relações sociais mediadas aí pelas mídias, né? Nesse momento de tanta ansiedade, de Sim. angústia, né? Ô, Ilma, eu falo que esse momento forçou. Tá entendendo direitinho, Ilma? Oi? Travou um pouco. Travou, né? Voltou agora? Aham. Isso, Tá. voltou. Uhum. Eu falo que esse momento ele nos forçou a aprender.
e esse momento nos forçou a criar outros vínculos que a gente Uhum. talvez não tivesse criado no mundo real, no mundo presencial, né? Então, por Sim, sim, exemplo, talvez. olha, se fosse no momento típico, né? Nós dois não Uhum. estaríamos aqui trocando essa Não, pela ideia. sua correria E nós dois não estaríamos aqui e porque, pela minha. primeiro, exato, É é, isso. a gente não estaria aqui trocando essa ideia, né? É Então, se verdade. permitiu que vínculos fossem criados. E eu acho que Verdade. essa ideia de reforçar os vínculos através da Uhum. internet, através das redes sociais, acho fantástica essa possibilidade, né? Sim, sim, é verdade. Nesse momento também que a gente está vivendo, eu percebo, eu tenho visto muitas conversas, e mesmo em casa, trocando figurinha com outros profissionais, que é um momento assim que a gente pode falar que há um despertar de uma consciência social. Né, em todas as pessoas, nos nossos alunos, nas professores, nós mesmos, no sentido de, se já éramos solidários, isso aumenta, né? De respeitar, valorizar o profissional, por exemplo, da saúde que está de frente, o médico, o dentista, enfermeiro, mas também de valorizar aqueles que estão na limpeza. Então, há um despertar, a valorização da ciência, do que a ciência diz, olha, isso é isso por isso e não por aquilo. Né? Então, nossos alunos vão percebendo o valor da ciência, o valor dessas pessoas, não é? E aí a gente fica observando também que esse é um momento de valorização, daí a gente falar dessa, despertar dessa consciência social de todos nós, né? É um momento de convivência familiar muito intensa, não é? E nesses momentos de convivência muito intensa, é uma oportunidade de a gente ressignificar valores e relacionamentos, não é? Isso Perfeito. é positivo? Você vê isso como uma positividade? Para mim é positivo. Eu acho que você entende também como positividade, não é? E toca também na questão do amadurecimento das pessoas. Nós sairemos melhores desse processo, eu penso. Eu, Não é eu, mais eu, maduros, mais fortes. sim, eu compactuo dessas ideias também, Ilma. Eu acho que a gente vai sair transformado desse período Uhum, e uma uhum, transformação para melhor. Eu acho que nós sim. estamos. Eu costumo falar com os meus pacientes nas rodas de conversa que a gente muitas vezes a gente corria tanto de um serviço para o outro, de uma rotina muito atribulada, que nós não olhávamos para nós mesmos. Agora a gente está Sim. tendo essa condição de olhar para nós Uhum, mesmos, buscar essa aceitação de quem eu sou e de quem eu quero me tornar. E sim. paralelamente a isso, eu estou olhando, porque eu estou sendo obrigado, olhando para os meus, né? Os meus familiares, os Sim. meus entes queridos. E é claro que todo mundo tem que aceitar o outro com seus defeitos, com suas qualidades, né? Assim como Sim. os outros nos aceitam. Mas tem sido um Uhum, momento de, eu acho que de profundo amadurecimento nesse sentido de do ser humano mais completo, de aceitação, aceitação do que eu posso fazer, qual que é o meu limite em relação ao outro, que é claro, né? Todo mundo convivendo, convivendo de maneira muito mais intensa, os conflitos eles vão uhum, aparecer. Mas ponto-chave é que a gente entenda que esses conflitos eles podem e devem ser resolvidos de maneira relativamente harmônica, com bate-papo. uhum. Se eu não quero conversar agora, eu dou um tempinho, dou uma respirada, entendo como é que o outro se comporta frente aos conflitos e a partir daí vai gerar um crescimento que eu acho que é sem igual. E a partir da hora, Sim. Ilma, eu penso muito nisso, né? Que eu olho para mim com Uhum, mais autocompaixão, que eu olho para mim com mais zelo e com mais respeito, eu passo a olhar o outro uhum. também com mais zelo e com mais respeito. A partir da hora que eu Sim. enxergo em mim os meus defeitos, eu passo a enxergar nos outros também a possibilidade de ter esses e outros defeitos. Então a ideia de aceitação e a palavra que você utilizou aí de ressignificado das relações, eu acho que é um momento agora, mais que oportuno, né? Para a gente se Sim. permitir, se doar, se engrandecer com a circunstância, com essa ideia de solidariedade que faz tanta diferença para a gente. Uhum. E também nessa mesma linha, a gente pode pensar que é um momento para a gente descobrir potenciais, porque às vezes nós somos bons em determinadas coisas, mas fazemos, não, eu não dou conta disso, não.
Mas eu penso que esse é o momento da gente pensar, bom, por exemplo, tem pessoas que estão se descobrindo como chefes, cozinheiros excelentes, fazendo coisas diferentes. Então, eu penso que é um momento também de descobrir potenciais, né? O que você pensa disso? Como é que você tem visto isso? Você tem convivido com pessoas que têm lidado com isso? Como é que nossos alunos podem... algumas dicas para os nossos alunos, por exemplo, como é que eles podem fazer para descobrir, verificar ou confirmar essas potencialidades deles, que é um processo de autoconhecimento, né, Túlio? Claro, claro. Ô, Ilma, eu não tô virando MasterChef, mas eu tô cozinhando todos os dias, viu? Uhum. Todo dia eu tô cozinhando. Vou inventando umas receitinhas, pego umas receitas na internet e faço isso por quê? Porque isso é uma forma que eu descobri que é uma terapia para mim. Então, na hora que eu tô ali Sim. cozinhando, eu tô concentrando no que eu devo fazer, em qual que é uma sequência de uma receita que eu devo seguir. Então, isso para mim Uhum. funciona como terapia. A Uhum. provocação que eu faço para as pessoas, Ilma, é buscar nesses anos anteriores tudo que gerava algum tipo de prazer. E Ah, sim. Muito bom. tudo que gerava prazer e é algo saudável, a gente pode Uhum. tentar replicar isso agora. Por exemplo, eu volto e meio escuto assim, olha, Túlio, eu ia mais à igreja. Por exemplo, Túlio, eu Uhum. orava mais. Então, por que não orar agora mais? Né? Por que Sim. não rezar mais, fazer sua prece, fazer sua oração agora? Inclusive, eu sempre Uhum. argumento que essa ideia do poder da ciência, ele é um poder muito importante agora. E a ciência, Sim. inclusive, ela tem como comprovar que as pessoas que têm fé, as pessoas que oram, têm, por exemplo, um Sim. sistema imunológico que funciona melhor. Então, a ciência Ah, sim, a gente consegue. tem visto vários estudos nisso, nessa área, né? Sim, Muitos estudos. muita coisa bacana. Então, por exemplo, eu orientei minha mãe. Minha mãe sempre gostava de fazer crochê. Falei, minha mãe, volta a fazer crochê nessa época, né? Se Uhum. permita voltar a ter aquele hábito. Ela faz uns caminhos de mesa muito bonitos. Então, assim, muita coisa legal. Então, é Uhum. voltar a fazer alguma coisa que te dava prazer, a se permitir se encontrar. Então, por exemplo, tem pessoas que tiram fotos muito bacanas, a habilidade de tirar Sim. foto é muito legal. Então, essa ideia de se redescobrir. Então, por exemplo, eu Uhum. tenho colegas que voltaram a tocar violão há mais de 5 anos que nem mexeram no violão. Uhum. Inclusive, toca legal, gosta de tocar, sabe? Tem um outro que Uhum. tocava sax, parou, estava aprendendo, parou de tocar. Então, assim, é a ideia de voltar para algo que fazia bem para a gente, trazer algo para o presente que nos dá uma Uhum. sensação de prazer. E, nesse sentido, nos permitir redescobrir algumas coisas. Então, tenho certeza que nossos alunos têm muitas habilidades. Alguns meses estavam conversando, Wilma, uma habilidade Uhum. incrível de desenho, de fazer charge. Sim. Então, assim, eles voltaram a desenhar agora. Coisas que o dia a dia foi tirando, né, nessa rotina muito, muito densa, agora eles voltaram Uhum. a executar isso. Inclusive, Wilma, eu acho que um dos aprendizados que essa quarentena vai trazer para a gente é a ideia de aproveitar melhor o tempo, né? Ah, Trazendo sim. o Sim. que é que realmente importa para a gente no final das contas. Exato. O que que é realmente importante, o que que realmente eu posso dedicar o meu tempo, né? Meu Exato. tempo vai ser investido onde? Então, essas são dicas que você também dá, podem ser tanto para alunos, quanto para professores, para Sim, nós, colaboradores, para todo mundo, né? para todo mundo. São dicas É, que eu tento executar no meu dia a dia. sim, sim. Tá colocando em prática para depois indicar. Também, Muito bom. algumas coisas a gente vai sofrendo, né? Nem tudo é Sim, fácil de verdade. colocar em prática. Mas É o verdade. ponto-chave é ter um conhecimento que norteie essa ação prática. Mas eu também Uhum. sofro. Eu também, assim, preciso de uma rotina, eu também tento executar as coisas no dia a dia. Porque, na verdade, nós todos estamos com essa angústia, né, Ilma, do que está por Sim, vir, como vai ser. Então, estamos todos no mesmo barco. é verdade. Uma outra perspectiva a partir disso aí também, Túlio, é que é um momento, eu não sei como é que você vê essa questão, é um momento da gente também trabalhar a nossa espiritualidade. Quando eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de religião, não, nem de religiosidade, nem de religião, nada disso. Eu estou falando daquilo que dá sentido à nossa vida. É o propósito da nossa vida, né? O Viktor Frankl tem um livro que fala sobre Em Busca de Sentido, não é isso? Você conhece?
Conheço, Então, conheço. ele tá sendo, é um livro que a gente pode trazer, até uma sugestão aí para alunos, professores, colaboradores, quem quiser ler, em busca de sentido, porque ele trata do propósito de vida. O que que ele coloca? Que em qualquer situação em que que exija muita resiliência, você descobre o seu propósito de vida. Você concorda com isso, Túlio? Você pensa nisso? Isso impacta, isso faz parte da nossa saúde mental? Faz parte. Eu falo que faz parte da nossa essência enquanto ser humano. A ideia Uhum, de... Eu trabalho muito, apesar de muitas vezes até uma certa relutância das pessoas, de muitos profissionais, mas eu sempre questiono a ideia da espiritualidade. Eu faço sempre uma certo. pergunta para os meus pacientes que é como anda a sua fé? Sua Uhum, fé na vida, sua fé em você, sua fé em Deus, sua fé numa energia superior. E muito uhum, do que você sim. falou mesmo sobre a ideia de espiritualidade, de acreditar em propósitos, né, Ilma? E Sim, agora é uma sim. hora extremamente importante de refazer os propósitos, de Sim. conquistar novamente esses propósitos. Porque muitas vezes, nessa rotina muito atribulada, nós vamos nos distanciando do que realmente nós queremos. Então, eu costumo sempre falar assim, olha, quem é a Ilma que você quer enxergar daqui 5 anos? Quem é o Sim. Túlio que você quer enxergar daqui 5 anos? Como é que você enxerga? Como Uhum. é que você quer enxergar? Então, a partir daí, desenvolva suas metas diárias e não perca de vista nunca o seu propósito. Para que você, qual que é o motivo, né? Qual que é a sua motivação de vida? Qual que é o propósito da Uhum. sua essência, da sua existência? Então, eu falo que isso, Wilma, a gente não compra em shopping, a gente não acha numa Uhum. roda de conversa, a gente não Uhum. encontra numa boate. O propósito de É. vida é uma viagem para o interior. E é uma Uhum. definição que é nossa, né? Sim. Nós precisamos definir o nosso propósito. Não vai aparecer Sim. do nada, né? Mas Não. faz parte muito de como é a minha história. Cada um sofreu, cada um foi alegre, foi feliz em determinados instantes. Cada um carrega o peso do seu próprio ser. Cada um Sim. carrega as diferenças da sua própria história. E com base Uhum. nisso tudo, nesse emaranhado de influências, é que a gente vai optar por pensar sobre nossos propósitos e a partir Uhum. daí definir qual é o caminho que eu quero, como que eu quero ser, o que é que não tem preço para mim, quer dizer que o que é impagável para mim. Ah, eu quero Uhum. ser assim ou ser assado. Então essas pequenas decisões vão definindo nossa rotina de vida. Mas faz toda a Uhum. diferença nesse instante pensar novamente em fé, pensar no Uhum. momento subsequente, pensar que daqui uns Sim. dias a gente vai estar lembrando disso tudo, voltando para a sala Sim. de aula, voltando para os Uhum. manequins, que eu sei que eu conheço o FCO, né? Tem uns manequins fantásticos para avaliação da cavidade Uhum. oral e tudo mais. Então, assim, Uhum. bacana demais. Então, a gente vai ter esse momento. E se a gente voltar melhor do que a gente entrou nesse momento, acho que as coisas vão ficar mais leves e mais amenas, né? Em toda a Uhum. nossa vida. Uhum. E falando disso tudo, como é que se vê o reflexo disso na profissão escolhida pelos nossos alunos aqui, por exemplo, que é a odontologia, que lida diretamente com o paciente, que tem todo um zelo, todo um dedicar. Como é que tudo isso impacta? Essa questão do propósito de vida, essa questão desse período que a gente está passando, como é que você acha que isso vai impactar na profissão deles enquanto odontólogos e odontólogas? Ô, Ilma, uma certeza eu tenho, que vai reforçar as relações humanas. Então, assim, uma das coisas que eu acho que os dentistas têm, e os bons dentistas têm, que me agradam muito, é a ideia de serem Uhum. quase pessoas que vão escutar confissões. Quase isso. Né? Então, a pessoa que chega no Aham. dentista, ela não chega só para tratar de dente, só entre aspas, né? As pessoas buscam Sim, no dentista muito mais do que só corrigir um problema de estética oral, por exemplo. Eles querem isso, eles sim, querem sim, muito mais. Eles fazem dos dentistas amigos, eles fazem dos fazem dentistas. mesmo. Fazem. Vira quase que um instante de amizade ali, de conversa, de confissões, e isso é muito interessante. Então, o Uhum. dentista ele tem mais do que só entre aspas de novo, a ideia de só tratar de Uhum. dente. É a ideia de devolver a autoestima, é de fazer as pessoas voltarem a sorrir, é de fazer as pessoas se encontrarem Verdade. enquanto pessoas. Quando a gente fala da Uhum. odontologia bem feita,
ela permite que toda a estética facial seja novamente remoldada para fazer a pessoa se Uhum. encontrar com quem ela era, com quem ela deseja ser, corrige defeito, Verdade. tira dor. Então, eu acho que assim, vai ser um momento de revalorização de todos os profissionais de saúde. As Uhum. pessoas vão nesse sentido de o que importa para mim? Importa para mim sim ter um sorriso bonito, importa para mim sim ter um sorriso harmonioso, porque quando a gente fala de sorrir, a gente está falando muito mais do que só mostrar os dentes, né, Ilma? A gente está Sim. falando de mostrar a alma, de refletir muito mais nossa vida, nossa existência, de transmitir para o Verdade. outro algo que contagie no sentido de transmitir alegria, transmitir felicidade. Então, acho que a Uhum. profissão do dentista, e aí falando para os seus alunos, alguns deles eu até tive contato, né, no dia que eu fui dar palestra aí na FCO, é, Certo. é muito mais, né? A odontologia é muito mais do que simplesmente se tratar de dentes. Eu acho que vocês trabalham. Cortou tudo. Cortou? Voltou agora? Cortou. Voltou. Voltou. A odontologia tá travando ainda, Ilma? Tá cortando um pouco ainda. Tenta novamente, deixa eu ver. Bora ver aqui. É a internet. Ah, sim, sim. Voltou. Então a ideia é que a odontologia, no que devolve sorriso, Uhum. devolve brilho para a vida das pessoas, né? Então, assim, Uhum. é uma profissão que é muito diferenciada, que tem um espaço gigantesco e que vai ter muito a ideia de Sim, reforçar as relações humanas, que é algo que nós sim, vamos talvez voltar a valorizar a partir de agora. sim, A gente está sim. sentindo falta disso agora, né? E é verdade. É. E eu fico observando que é uma profissão, por exemplo, que interfere até com o nosso autoconceito, positivado e negativado. Se eu estou com autoconceito negativo em função de uma dentição, ou de um sorriso que eu não consigo dar direito, aí eu fico insegura. Então, o dentista tem esse poder de trazer isso de volta para a gente, né? Demais, demais. Né? A minha mulher é dentista, eu tenho muitos Uhum. amigos dentistas, e assim, alguns deles, eles batem nas costas do paciente e falam, ó, levanta, agora vai sorrir, mostra esse dente para todo mundo, você vai agora devolver bem, e coloca o pessoal para cima, né? Então eles Isso. conseguem, os dentistas, eles conseguem ter essa habilidade, que é a habilidade Uhum. de olhar no olho, a habilidade de escutar, a habilidade de tratar, de tirar dor, devolver beleza, então faz total diferença na vida das pessoas. Uhum. Nesse sentido, então, como é que você vê a questão da resiliência desses profissionais, desses nossos alunos que estão se formando, que estão aí, né, nessa proposta de se tornarem odontólogos? Como é que você vê a questão da resiliência nesse processo nesse tempo que nós estamos vivendo, em tempos de distanciamento social, de quarentena, né? Como é que você vê isso? Essa resiliência impacta nessa escolha dessa profissão? Isso é para eles, por exemplo, a gente percebe alguns que eles se desmotivam às vezes. Mas a quarentena não é motivo, não é momento para desmotivar, pelo contrário, é de tudo isso que você está falando. Como é que você vê, que orientações que você daria nessa questão de fortalecimento, ou então de ser resiliente nesse período? Perfeito. Primeiro, é um momento de angústia mesmo. A gente muitas Uhum, vezes pensa em desistir. O que eu oriento sempre, Ilma, é para, respira, descansa e recomeça. E tenha sempre uhum, seu propósito. O meu propósito enquanto profissional é o quê? Ah, é trabalhar com essa área, devolver sorriso, é devolver alegria. Ok. Se eu uhum, tiver isso estampado nos meus lugares da casa, por exemplo, lá no meu quarto, por exemplo, ser dentista é devolver brilho à alma de cada ser humano. Exemplo. Então, se eu sim, tiver sim, sim. isso estampado na parede do meu quarto, claro que eu vou criar motivos para que eu me Uhum, dedique mais a todo o processo, que eu me dedique mais aos estudos e que eu tenha a resiliência, o poder de superar esse momento, uhum, estabelecendo o que eu posso fazer para o Túlio médico daqui 2 anos, daqui um mês, daqui 3 anos, né? Então, o que eu posso fazer para mim? Porque quando a uhum, gente fala, Ilma, que eu tô pensando no meu paciente, claro, mas a gente está pensando no paciente, pensando na gente, né? Porque a gente também quer ser feliz com essa profissão. Então, sim, uma ideia muito importante
Essa profissão vai me trazer alegria, vai me trazer paz, vai me trazer sustento? Sim. Agora é a hora de eu acabar com os meus processos. De eu, por exemplo, trancar a matrícula e vou parar de estudar. Não, não é a hora. A hora Uhum, agora é de buscar ressignificado. É o que eu posso fazer daqui para frente? Como que eu posso me uhum, tornar um dentista melhor? Já que eu estou me transformando numa pessoa melhor, um dentista melhor também. uhum. O que A que é quem eu peço essencial? ajuda. Exato. O que que é essencial para a minha formação? Eu posso pedir ajuda, eu posso ajudar outras pessoas, porque um ponto-chave Uhum, é, na hora que eu estou ajudando outras pessoas, eu me fortaleço. Né? Então, isso me permite aquela ideia de sim, gregarismo mesmo, a ideia de sim. solidariedade, a ideia de comunhão, e nos Uhum, permite passar uhum, por isso tudo juntos. Porque, no final das contas, sim, estamos todos juntos nesse processo. Né? E vamos é fazer verdade, acontecer. é verdade. É verdade. Já caminhando aí mais para o nosso final, eu sei que a gente tem um tempo aí ainda, mas vamos conversar um pouco, porque assim, eu não sei se você assistiu o Roda Viva outro dia com o Átila, em que ele diz o seguinte, eu vou até ler aqui uma frase dele, que ele fala assim, o mundo do qual nós saímos não será o mundo para o qual voltaremos. Ou seja, não dá para prever como é que vai ser esse mundo que nós vamos para ele, correto? Correto. Agora, é importante a gente ter consciência de que a sociedade não será mais a mesma, as relações não serão mais as mesmas, né? Claro que a gente vai ter um modo de vida diferente em função de que como é que eu vou me comportar, vou sentar próximo, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, várias coisas vão impactar nesse mundo pós-pandemia. Eu penso, e de tudo que eu tenho lido e visto e acompanhado, é que nós teremos transformações significativas né, tanto na linha da positividade, eu penso muito na linha da positividade, mas é lógico que nós temos fraquezas, mas nós vamos pensar aí nas fortalezas, na positividade. E claro que se nós vamos ter transformações significativas, também teremos desafios, né? O que você pensa sobre isso, essa vida, a vida pós-pandemia? Claro que há, mas como que será essa vida, Oi, né? Ilma. Eu acho que o ponto-chave agora é a gente fazer desse momento o momento transformador. Uhum, Acho que o primeiro ponto. E criar a expectativa de que o mundo será diferente, sim, a depender das nossas transformações. certo. Então, certezas. O que a gente tem como padrões, né? Em função de tudo que a gente viu. Primeiro, a gente não precisa de uma rotina tão intensa para a gente conseguir ser feliz. As pessoas que Uhum, efetivamente nos interessam, nos importam mais, são as pessoas em um núcleo muito mais restrito. O mundo virtual, ele serve muito mais para encontros do que para desencontros. Esses encontros, eles podem ser aprimorados, né? Hoje a gente consegue atender pacientes, por exemplo, pela via online. Eu consigo conversar com a minha mãe todos os dias, olhando para ela. Então, vai uhum, ser um mundo transformado, sim. Acho que muito no mundo empresarial, para a galera que está chegando agora no mercado, né? Para a galera que está aqui um pouquinho, está montando consultório, está montando clínica, vai ser um mundo que nós vamos ter que refletir muito sobre a ideia de espaço. Precisamos realmente de tanto espaço, espaço nas empresas para a gente conseguir crescer. Conseguimos sim. otimizar muitas coisas pela parte online. Hoje, por exemplo, Ilma, eu estava vendo uma reportagem falando de hotéis no Japão, em que os Uhum. hotéis eles foram reservados para pacientes com casos leves de coronavírus. Então, para esses pacientes não Certo. ficarem em casa e passarem para os outros familiares, esses pacientes lá no Japão estão indo para hotéis. A Uhum. recepção do hotel é feita por um robô. Então, eu consegui realizar todo um processo de proteção das pessoas utilizando um robô nessa recepção. As pessoas vão para o seu quarto, elas ficam conectadas via online com os familiares, com todo mundo. Essas pessoas elas conseguem descer em cada uma no momento específico para pegar a sua refeição, para pegar suas vestimentas de quarto. Então, eu acho que esse momento ele vai exigir uma reorganização no mundo, reorganização na sociedade, e isso vai permitir de maneira muito singela aproveitamento melhor de tempo, valorização do que efetivamente nos importa,
o entendimento de que a Sim, saúde mental ela é mais importante do que qualquer outra coisa nessa existência. Então, não sim. adianta eu quero trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não, eu preciso primeiro cuidar da minha saúde mental e aí sim eu consigo trabalhar de maneira eficiente, de maneira interessante para a empresa, de interessante para mim. Então, esse é o ponto-chave. Acho que vai ensinar muito para a gente esse período de quarentena. Qual, Certo. qual que é a sua expectativa Então, em relação a isso aí? também, eu penso muito nessas transformações de nós seres humanos, né? Pessoas melhores, profissionais melhores, familiares melhores, não é? Por conta dessa proposta aí de ressignificação das nossas ações. Porque se a gente pensar, aliás, a gente só existe por causa do outro. O outro só existe por causa de nós. Um exemplo, eu sou aluno porque tenho um professor, eu sou professor porque tenho um aluno, eu sou mãe porque Exato. meu filho existe. Ele é filho porque mãe existe. Por aí vai. Né? São relações que estão aí expectadas um no outro. Então, eu penso que a grande verdade, qual é o bem maior da vida? O outro. Qual é o bem maior da vida? A saúde, não é? Então, nesse contexto aí, eu penso que as transformações serão muito grandes. Claro que eu dito, nós teremos desafios, com certeza, mas nós estaremos mais fortes para poder enfrentar esses desafios, podermos enfrentar esses desafios, né? Mas juntos, né? A história Perfeito, do Estamos perfeito. Juntos é muito legal. Estamos juntos. Então, juntos, nós somos mais fortes. Porque Exato. qual que é a grande questão? O psicanalista Jung ele fala o seguinte, que ao tocar, a gente pode dominar toda a técnica, ter todo o conhecimento do mundo, mas ao tocar uma alma humana, que a gente seja também uma outra alma humana. E eu penso que esse período faz a gente pensar um pouco nisso. Quem é o outro? Não é? Quem é o outro que adoeceu, que morreu, que a família ficou? O que nós podemos fazer, não é? Para Exato. colaborarmos, para crescermos juntos. Eu penso que é bem nessa perspectiva, Perfeito. né? Eu acho que o que você falou foi muito importante aí, Ilma, a ideia de vivemos pelo outro e para o outro, né? Sim, Traduz sim, muito a ideia de que somos efetivamente seres sociais. O que o verdade. outro fala, o que o outro pensa, nos Uhum. afeta e igualmente o contrário, né? O que nós somos, o que nós pensamos, afeta igualmente aos outros. Então, essa Sim, ideia sim, de sim. criar uma harmonia, de criar um equilíbrio entre tudo que falamos, pensamos e fazemos, no sentido de Uhum. respeito, de equilíbrio, é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Ilma, Esse cuidado e esse zelo com o outro, né? Que é muito exato. importante. Uhum. Professor Geraldo Magela, nosso querido Geraldo Magela, mandou uma pergunta aí agora. Túlio, sua fala afirma que teremos um mundo mais digital. Você acredita que o paradigma contrário às relações sociais, redes sociais, mudou drasticamente para melhor? Uhum. É uma pergunta que faz toda a diferença agora, nenhuma. Eu acho que Faz, com as redes certeza. sociais, acho que nós podemos, primeiro, grande Geraldo, um grande prazer, tá? Ter você na live aí. Aprendi muito com você naquela palestra lá no HG6. Uhum. E eu falo, Ilma, que nos permitiu enxergar o mundo digital de maneira muito mais amena, né? Muito mais carinhosa. Menos Porque assustador. menos assustadora, exato. Porque agora a gente olha para um tablet, para um celular, para uma rede social, como Sim, motivo de mais encontros. Encontros reais no mundo não presencial, né? Então, por sim, exemplo, sim. eu falo muito, costumo falar muito com os meus pacientes a ideia de os encontros eles continuam sendo possíveis, mas agora encontros virtuais. E a ideia de que o isolamento, e acho que você falou, a sua palavra traduz muito isso, a ideia de distanciamento, não pode estar diretamente vinculado com a ideia de solidão, né? Porque Sim, efetivamente sim, estamos juntos e essa expressão sim. ela nunca esteve tão em destaque quanto agora. É verdade. Penso que é isso, Túlio. Acho que é, falamos, né? Compartilhamos aí de temáticas muito interessantes para todo mundo, né? Você traz uma fala muito legal. Eu falo que a sua fala ela é sábia, né? Você tem aí uma muito bacana e nós te Obrigado. agradecemos aí, viu, por essa sua colaboração aqui conosco. Vamos caminhando aí para o final, já agradecendo os nossos alunos,
nossos professores, né, nossos colaboradores aqui da FCO pela participação, pelos comentários, né? E é um agradecimento especial ao Chico do marketing, porque está sempre conosco, ele está sempre nos dando apoio aí, então a gente faz esse agradecimento. E eu agradeço muito e vamos despedindo aí para que todos tenham aí essa consciência de estar bem consigo mesmo, de estar bem com seus familiares, de estar bem aí na sua profissão, porque inclusive hoje é dia do trabalho, e se a gente pensar aí, vamos pensar aí na questão do ócio criativo. E se Exato. você faz, não é você faz, você diz que é professor por paixão. Então, na verdade, você faz com tamanha paixão que para você não é trabalho. Você precisa de um tempo para reequilibrar suas baterias, se reenergizar e voltar novamente para o seu papel, sua missão, seu propósito, né? Perfeito, Ilma, Então, perfeito. eu te agradeço muito por isso aí. Agradeço a todos, todos por estar aqui conosco, viu? Excelente. Ilma, primeiro, um enorme prazer falar com você, tá? Espero que a gente tenha, inclusive, outros encontros virtuais e presenciais. Sim, Você é uma vamos pessoa fazer que, sim. você é uma pessoa que sempre agrega. Quero agradecer também o Chico pelo convite e a todos vocês da FCO. Parabéns pelo empenho, parabéns pela dedicação. Tenho acompanhado postagens dos alunos mostrando as aulas online e o esforço de vocês, professores, alunos, corpo docente e todos vocês da coordenação. Eu tenho certeza que vão fazer muita diferença. Esses esforços vão fazer muita diferença na vida de todos os alunos, tá? É, Estou sempre à disposição de todos vocês. O que precisarem, pode contar comigo, tá? tá certo. Não é à toa que a nossa missão da FCO é formar dentistas, né, para a profissão, formar dentistas de sucesso na vida e na profissão. Por Show de isso, a bola. FCO é o que é, né? Esse diferencial. Exato. Gente, muito obrigada. Um abraço, Túlio. É um prazer enorme falar com você. E Prazer vamos todo sim meu. dialogar mais vezes. E ao pessoal da FCO, professores, alunos, colaboradores, um grande beijo e um feliz dia do trabalho para todos nós. Um beijo, gente. Até mais. Até mais.